Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você também pode assistir simultaneamente no YouTube, TV Santa Maria. E no final da tarde nós postamos o programa no Facebook, você pode então a qualquer momento ir lá buscá-lo e acompanhar a nossa programação. Nosso convidado de hoje, já há algum tempo estava tentando, estava pescando trazê-lo aqui, mas a gente foi colocando em dia a nossa programação e hoje conseguimos trazer o engenheiro Hélio Crespan. O engenheiro Hélio Crespan, ele conhecido como Crespan, nosso veterano, uma das pessoas que carrega essa bandeira aí dos veteranos de Santa Maria. E eu gostaria que o Crespan, aqui com a gente, conversando, contasse um pouco da sua história, como exemplo até, que tem trazido aqui tantos desportistas, para servir como exemplo para essa gurizada que hoje está iniciando no esporte ou está iniciando a sua vida e passando por esse momento tão difícil da pandemia. Satisfação recebê-lo aqui, Crespan. Satisfação é toda minha e a minha saudação ao programa Zona Esportiva, que já é ansiosamente esperado pelos veteranos de Santa Maria, principalmente, porque traz notícias do futebol, traz notícia das pessoas que fazem o futebol. Eu me sinto muito honrado por estar aqui e dizer que, mais feliz ainda, claro, feliz na oportunidade, triste porque não podemos rolar a bola que é o que mais sábado à tarde, naquele futebol que, segundo nossas esposas, dizem assim, nunca vi futebol durar da 1 à meia-noite, mas é a verdade. Quando chega cedo em casa, Quando chega, realmente. 90 minutos é na televisão, eu acho que lá eles cortam o futebol, não é só 90 minutos. Não dura o tempo todo, tem que fazer os melhores momentos. Exato, tem que comentar depois os lances, Claro, com certeza. Realmente a gente está sentindo falta disso hoje, porque era a nossa cachaça, era o que fazia nós nos preparar a semana inteira, conversar, organizar as equipes. Eu que comecei no veterano aos 30 anos, porque no nosso tempo a gente jogava primeiro quadro até 30 anos e estava acabado. Ia para casa sentar na academia de balanço. O futebol, e tanto o amador como o profissional, E qual a minha alegria que quando estava abandonando o primeiro quadro e tal, surgiu o veterano. Joguei como exceção dos 33 anos na época. Sim. Então, na verdade, a minha geração, ela traz o futebol de veterano na primeira edição, porque eu joguei como exceção e depois fui 33 e daí chegamos nos 40 anos, nós montamos o 40 ano, temos muito orgulho em dizer que isso aí partiu de pessoas como Jânio, como o Marqueto, Cirlei. Eu vou cometer injustiças. Esquecer de alguém, Injustiças agora, mas os veteranos sabem, todos que fizeram o futebol de Santa Maria ser desse tamanho. E o veterano de Santa Maria, eu sempre digo, ele é a maior competição do Brasil, com certeza. Já viajei por várias cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil e não vejo todas essas categorias que são desenvolvidas, como 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Na pior das hipóteses, a gente vê um 50 e um 35, sei lá assim. Então, realmente, nós estamos à frente de todos em veterano. E como eu disse, daí então chegamos aos 40, jogamos 40, chegamos aos 45, montamos o 45, o 50, o 60 e o 65. E tinha gente querendo jogar o 70, Não sei se de repente agora na volta do futebol... Já volta com 70. Não vamos voltar fazendo a categoria de 70. É muito bom isso e eu me orgulho muito de ter passado muitas noites, e a liga era no Farrezão, muitas noites lá, e tu és testemunha, que tu era um dos presidentes da liga até naquelas oportunidades, e a gente ficava lá fazendo regulamento, fazendo código disciplinar,
E daí jogava um campeonato. Não deu certo, nós temos que fazer mais um artigo, tirar esse, botar aquele e tal. E chegamos a essa maravilha hoje. E eu digo até para os jogadores, às vezes eles dizem assim, fui punido com 3 jogos, vou lá na liga dizer que eu não posso isso. Eu digo, olha, vai perder teu tempo, já está escrito ali a tua pena. Tal. Já vem sacramentada. Né? Então, olha só a organização, né, realmente desse nosso futebol. E eu acho assim que isso faz com que esse campeonato dure todo esse tempo e todo mundo jogue com disciplina, com responsabilidade, tanto os árbitros como os jogadores se comportam bem, com raríssimas exceções, mas eu estou muito contente. Triste porque não posso jogar agora e eu sou um fome 100%. Então, isso me entristece. E entristece toda a galera, todos os 2.000, 2.500 jogadores que se envolvem. Então, isso aí é muito triste. Mas nós vamos passar. Nós vamos passar essa fase e voltará ao futebol muito bom. Se Deus quiser. Crespan, tu sempre praticou só o futebol ou tu praticou outros esportes? Algum outro esporte te chamou ou foi o futebol que te deu a paixão, a mosquinha veio pro sangue e não saiu mais? É que realmente na tua juventude. A nossa geração, entende, lá como criança e criança pobre, né? O esporte mais barato da gente praticar era o futebol. E o mais prático, botava 2 pedrinhas ali. Com qualquer bola de pano ou botava de borracha, 2 pedrinhas na rua ali. E o chinelo de dedo ou tamanco, um em cada lado era trave. Então me fascinou sempre isso e eu joguei futebol. E eu tive a felicidade de estudar no patronato e daí lá tinha o primário, meu tempo primário, ginásio. E daí eu fiquei lá, eu fiz o primário, o ginásio, e lá eu dava recreio, era futebol, dava aula furada, era futebol, e lá tinha os internos. Aproveitava o tempo inteiro. E tinha todos aqueles padres, irmãos lá que também incentivavam o futebol. Também. Então a gente jogava e almoçava e jogava futebol. Então realmente, quem não aprendeu é porque foi muito ruim, porque insistência e tempo tinha bastante. Tinha muito. Tal. E em volta da casa da gente, nos bairros, nas vilas, sempre tinha os campinhos, né? Tinha um terreninho ali que fazia um campinho. Que a gente jogava virada em 10 até 20, né, e tal. Anoitecia e não terminava o jogo. Então, realmente, isto foi muito importante para nós. E eu, no tempo de faculdade, eu peguei o tempo em que tinha que fazer 4 semestres de educação física. E daí, por eu não conseguir, tinha futebol também, por eu não conseguir vaga no futebol, que era muito concorrido, eu entrei no basquete. Então eu aprendi 4 semestres basquete. Não consegui ser 100%, porque eu não tinha 2 metros de altura, mas foi muito bom, foi um aprendizado que eu me orgulho muito, porque foi muito bom. Mas sempre dei importância ao futebol. Mas sabe que o basquete dá um posicionamento, né, e um reflexo que, se tu souber usar bem no futebol, ele é um complemento. O basquete tem estratégias. A movimentação, e o posicionamento, tu aprende a ter posicionamento, a ter reflexo. Isso é muito importante. O basquete tem regras, tem muito rígidas e tem tática muito rígida. É muito interessante. Pena que eu não pude ir à frente devido à minha altura, né? Eu não tenho 2 metros de altura. Crespan, me diz uma coisa, no amador, tu jogasse aqui em Santa Maria, em quais equipes? Campeonato amador, antes do veterano? Eu joguei, como eu disse, eu comecei lá no patronato, lá jogando amistosos lá dentro do patronato, que tinham vários campos lá, mas eu comecei naquele tempo era Mirim, do Estrela d'Alva, que era lá onde hoje é o bairro residencial Duque de Caxias, sim, comandado pelo irmão do Elton e do Polenta, o finado tio Chico. Então o tio Chico era o treinador, e daí nós jogávamos mirim, e os de mesma idade iam subindo para segundo quadro. Então eu joguei todos os 15 anos, há 30 anos eu joguei primeiro quadro no Estrela d'Alva.
Era uma equipe lá da Duque de Caxias. Que era lá do bairro Duque de Caxias, perto do Patronato lá e tal. E foi uma equipe muito forte, teve grandes jogadores lá que passaram por lá. O Elton, goleiro, o Polenta, goleiro, o Lambari, enfim, não vou lembrar de todos agora, mas tinha um pessoal muito bom, grandes jogadores. Sim, o Amador naquela época era muito forte, né? Era muito boas forte. Equipes, e né? assim, e nós jogávamos os campeonatos, não eram oficiais, tinham poucos campeonatos oficiais naquela época, mas se criavam campeonatos da região aqui do bairro Medianeira, bairro Duque de Caxias, enfim, que daí pegava o Medianeira, lá o Benfica, lá o Borges, o Piratini, que era ali perto também do bairro do Caxias e tal, e lá por outro lado Ferroviária, as equipes do Brasil. Então a gente jogava mais ou menos com essas equipes aí. Disputamos pelo Estrela uma vez a Copa Arizona, aliás, minto, 2 vezes a Copa Arizona, não fomos bem e tal, mas porque pegamos nas 2 competições, nos 2 anos consecutivos, a seleção de Sansepé. Então nós éramos uma equipe contra uma seleção, realmente muito no município complicado. eles juntavam e faziam uma seleção lá. Mas foi muito bom, era uma equipe muito forte, a gente praticamente vencia sempre. E depois, quando terminou essa passagem pelo primeiro quadro, eu ainda joguei no primeiro quadro, até porque o Delameia, que é jogador de veterano aí, me convidou para jogar no time dele, que era o Demaco, que era o nome da empresa deles lá na tinha uma atrás de construção, Jardim, né? E eles jogavam lá no Guarani Atlântico, a sede deles, e jogamos uma Arizona também. Nós jogamos só, lá até foi pior, jogamos só uma partida e saímos fora. Mas, e depois eu fui para o veterano, eu joguei no Vila Carolina, foi o meu primeiro time veterano, foi Vila Carolina, com aquela Hélio Oliveira, com toda Pingo, aquela galera toda muito boa lá e tal. Depois fui para o Bom Sucesso, porque teve uma Liga Oeste que foi disputada, que nós fizemos a final com o time do Joca, que era o Conceição Futebol Clube. Então nós éramos Bom Sucesso, fomos para a final, mas aí o Joca fez uma seleção lá com o Toninho e companhia limitada, lá, e o Toninho ganhou o jogo lá. Arrebanhou tudo. Ganhou. E o Joca também era bom de bola, né? Era muito bom. Perdemos aquela competição. Dali, como tinha o Jucão lá na nossa equipe do Bom Sucesso, o Jucão me levou para o Mustang. Daí eu joguei no Mustang dos 33 anos aos 39. Eu joguei lá no Mustang, lá com aquela galera lá. Fomos campeões da cidade, todos os campeonatos do Centro Serra. Enfim, nós jogamos todas essas competições. Depois eu fui para o Imembuí, e daí, que era 40 anos, e ali o Zé Sacks era o comandante. Aí pela metade da categoria de 40 anos, o Zé Sacks saiu, e eu assumi de diretor dos 40 anos do Imembuí. Te entregaram como diretor. Assim caiu no meu colo. Daí comecei a trazer jogadores importantes, como o Toninho, enfim, foram depois, quando chegou no 45, daí trouxemos o Donga, o Hélio Oliveira, Pingo, enfim, Liminha. Também não era o bobo, né? Também fazia a seleção de vocês também, né? Liminha e Gringo, enfim, Betinho, Caçapava, Pulina, o Nico era o goleiro, Sim. O Nico, goleiro, tal. Quando nós nos reunimos para fazer as escalações, Savian também jogou conosco. Quando nós nos reunimos para fazer a escalação e dar a tática de jogo, o Nico estava do outro lado do campo. Então nós dizíamos assim, aquele lá só tem que atacar mesmo, vamos deixar ele fora da preleção. Tal. E era uma grande equipe, fomos campeões pelo Imembuí várias vezes, até que no Imembuí nós participamos também da primeira Copa 50 anos do Imembuí. Sim. Tal, que daí fomos campeões, depois a segunda fomos vice e a terceira fomos campeões de novo. E foi muito bom. Aí
Aí isso aí já era 45 anos, né? E daí a Copa Imembuí era 50 anos que nós jogamos. E depois, nos 50 anos, eu joguei no time do Marqueto, que não era mais Mustang, era outro nome que não me recordo. Depois nas Dores. E nos 55 fui para o Gauchão, também como jogador, e caiu no meu colo dirigir o 55 do Gauchão. Aí começamos a levar toda essa galera de novo lá para o Gauchão e tal. Buscar. Aquele pessoal do Imembuí, que era do 45, Toninho, Donga, Pulina, Guinga, esqueci o Guinga. E daí no 55 começamos a fazer de novo uma grande equipe e buscar títulos. Depois fomos para os 60 e estamos nos 65 anos. Mais ou menos essa equipe, com todos esses jogadores, Flores também, enfim, é uma equipe muito categorizada, desculpe não dizer o nome de todos, mas nós sempre colocamos assim na nossa busca por amigos jogadores. Na nossa equipe tem que jogar grandes pessoas e grandes jogadores. Porque não podemos ter ninguém mais importante que o outro, mas sim todos serem importantes em todas as suas qualidades. Porque só assim se faz uma equipe grande, porque nós temos que escrever 25 jogadores. Claro que não vão os 25 jogadores todos os sábados, mas 18 vão. Então quer dizer que 7 estão no banco e esses 7 têm que jogar. E todo mundo que está jogando dentre os 11 lá tem que reconhecer que o pessoal não vai sair de casa no sábado, uma grande equipe com grandes jogadores, e 7 ficar olhando 11 jogar. Então é muito importante essa amizade. E até agora, dizendo uma curiosidade, eu nesse tempo de pandemia, eu montei um grupo de WhatsApp chamado Gauchão Ex-Gauchão. E aí eu comecei a pensar todos que passaram pelo Gauchão até agora e fui incluindo nesse grupo. Já deu 60. Puxa. Então, e eu senti que se espalhou pelo grupo uma amizade e uma saudade, uma coisa muito grande ali, que o pessoal nem colocam vídeos e coisas, e etc. Ficam só falando de tempos passados, relembrando. De grandes jogos. Fulano, lembra aquele lance e tal e tal. Muito interessante, fiquei muito satisfeito com a ideia que eu tive. Legal. Não podemos encerrar o programa sem te perguntar, da onde veio o amor à camisa 10? Pois olha, tem história. Ela tem 2 motivos. Primeiro, que eu sempre busco, em tudo que eu faço, a perfeição. E a nota máxima para a perfeição é 10. Então eu busco 10. E a outra foi um acidente. Na verdade, surgiu lá na 4ª série do ginásio do Patronato. Nós jogamos o Intersérie e eu era 8. Eu era meia direita, 8. E o Manuel era meia esquerda, 10. E nós jogamos todo o campeonato, fomos invicto, campeão invicto. E nós fizemos um jogo, apresentação de campeão contra a seleção do Silão Rosa. E o Manuel era interno no Patronato e de Porto Alegre. E o Manuel, nesse jogo, ele tinha ido para Porto Alegre. E daí o pessoal lá, o treinador, Crespan, tu vai ter que ir para a meia esquerda lá, porque o Manuel não está aí. Daí o cara que vai entrar no teu lugar, ele é meia direita, ele é pé direito, não vai resolver lá. Então tu passa para lá. Passei. Joguei de meia esquerda, gostei, me posicionei bem, gostei. Facilitou para mim e tal, e daquele dia em diante eu comecei a jogar de meia esquerda. Como naquela época as escalações eram 4-3-3, onde tinha um 5 centro médio, um 8 meia direita e um 10 meia esquerda, eu fiquei 10. Depois veio para o 4-4-2, mas continuei 10 e tal. E até tem umas pessoas, e até cito um aí, o Druzian, diz assim: ô Crespan, agora tu não pode mais abandonar, já está no fim da carreira, tu tem que continuar 10. Não pode deixar 10. Então é por aí. Então o motivo todo foi a falta do 10 lá na minha infância, lá na minha adolescência, que me motivou a ser 10. Como o meia esquerda jogava de 10, não tinha discussão, meia esquerda era 10. Então por isso ficou. E
agora, porque os meus amigos todos concordam com isso, me incentivam para que eu seja assim, para que eu leve esse rótulo, fico muito feliz e vou continuar assim. Legal, muito obrigado pela tua disponibilidade de vir com a gente aí contar essa bela história, né, de vida, e sirva como experiência e espelho, né, para muitos que estão começando. Os jovens estão aí nessa situação de pandemia, às vezes ficam numa insegurança, na incerteza de que fazer, né? Tá aí um belo exemplo, o Crespan jogou sempre aí com os colegas, fez um grande ciclo de amizade, se formou engenheiro, trabalha hoje, está aposentado já, né, Crespan? Na prefeitura municipal. E é aí um belo exemplo de vida, sem dúvida nenhuma. Parabéns, Crespan, né? E vamos continuar nos encontrando pelos campos por muitos e muitos tempos, vamos passar essa situação complicada que estamos passando, que seja um intervalo na nossa vida para a gente se recolocar, se recompor e se revigorar, né, Crespan? Até para a gente pensar bastante sobre coisas que a gente disse no passado que talvez até ofendeu algumas pessoas, deixou magoado. E agora é o momento da gente pensar e pedir desculpas. Que estamos todos no mesmo barco, né? Estamos todos no mesmo barco. Com certeza. Muito obrigado. Legal. Nós estamos indo embora, um grande abraço, amanhã estamos de volta com vocês ao meio-dia com o nosso Zona Esportiva, continuamos a nossa série de programas com essas pessoas que carregam a bandeira do esporte de Santa Maria. Um grande abraço, amanhã estamos de volta.